irmãos, louvado seja o Senhor, graça e paz a todos que estão nos acompanhando. Esta é a última palavra do livro que nós estamos desfrutando, O Coração da Bíblia, capítulo 6, né, cujo título é A Ressurreição. Nós estamos aqui para ruminar um pouco desse capítulo final dessa literatura e convidamos, né? Todos vocês que estão em casa agora nos assistindo, a acompanhar junto conosco e a ruminar um pouco mais. Confesso a vocês que esse capítulo é bastante longo, quem leu vai concordar comigo, e devido à limitação de tempo que nós temos, o que nós vamos procurar fazer aqui é tocar nos pontos que nós, assim, na nossa experiência, nós julgamos ser mais essenciais. E no que se refere, irmãos, à ressurreição, por si só esse tema já é um tema de fé, né? Falar de ressurreição é falar da nossa fé, daquilo que nós cremos. A ressurreição é uma questão de fé, é uma verdade fundamental. Nós vamos ver nessa mensagem que a ressurreição é um fato crucial no plano eterno de Deus, na economia de Deus. A ponto do apóstolo Paulo dizer que se não for real a ressurreição, se nós não crêssemos na ressurreição, e se de fato a ressurreição não existiria, seria em vão tudo que nós estávamos fazendo hoje, vivendo como cristãos, como filhos de Deus, e tudo que Paulo passou na vida, todos os sacrifícios e experiências que ele teve na pregação do Evangelho, no seu ministério, tanto das epístolas quanto missionário, tudo aquilo ali havia sido em vão, considerando que a ressurreição não existisse. Mas, irmãos, louvado seja o Senhor, porque nós vivemos por fé. E falar sobre a ressurreição essa noite é uma maneira muito oportuna. Eu falo essa noite, mas talvez seja dia, né, para você que está nos assistindo agora. Por quê? Porque no que se refere à fé cristã, acredito que nos últimos 50 anos, nos últimos 100 anos, a fé cristã nunca foi tão atacada e nunca foi tanto colocado à prova como tem sido nos últimos anos, né? O materialismo pós-moderno, ele ensina as crianças nas escolas, no ensino médio e principalmente no meio acadêmico, nas universidades, que a vida se limita a essa terra, que nós somos esse corpo e que quando a nossa vida chegar ao final, acaba. Não há nada, não há eternidade, não há vida após a morte. Ou seja, é o que já na época de Paulo, né, a influência da filosofia epicurista romana, ou melhor, grega, que pregava que não existia a ressurreição. E também uma ala do judaísmo da época, os saduceus, que também não criam na ressurreição. Isso que eu estou falando para vocês é o pano de fundo, é a motivação que o apóstolo Paulo teve para que ele pudesse falar em 1 Coríntios, capítulo 15, né, sobre essa questão da ressurreição, mostrando aos irmãos que havia um testemunho ocular por parte dos primeiros apóstolos. Eles viram, eles experienciaram, eles viram Cristo ressurreto, né? Mas também, além disso, nós, no nosso espírito, nós também podemos ter essa realidade, né? Ter essa experiência da vida ressurreta de Cristo em nós, no nosso interior, agindo no nosso interior. É possível que nós possamos experimentar isso. Não só os primeiros apóstolos que viram Cristo, o corpo ressurreto de Cristo, como aqueles que estavam naquela casa, né? Como Barnabé que tocou nas feridas, ali foi uma experiência física, mas hoje, no nosso homem interior, no nosso espírito, né, nós podemos experimentar o Cristo ressurreto também. É uma realidade, é um fato espiritual a ressurreição. Por isso que eu repito, falar de ressurreição é falar de fé. Ou você crê, ou você não crê. Tá bom? Senhor Jesus. Então, vamos começar a discorrer aqui essa noite. Para falar de ressurreição, irmãos, primeiro precisamos falar da morte de Cristo. Foi uma morte toda inclusiva, uma morte que traz para nós
uma série de fatos espirituais, realidades espirituais para a nossa vida, para a nossa experiência como crentes na nossa caminhada. O primeiro ponto que eu toco aqui essa noite para vocês é que a morte de Cristo, como a morte toda inclusiva, ela tratou diretamente com o pecado. Nós vamos ver isso aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 3. Né? No que eu vou falar agora, eu vou precisar trazer uma série de versículos aqui para que os irmãos possam se fundamentar e receber essa palavra de uma maneira mais, digamos assim, com mais base, né? Com mais solidez. Então, em Romanos, capítulo 8, versículo 3, diz assim: porquanto o que era impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Ou seja, a Cristo, como o Deus encarnado, trazendo assim para uma maneira bem didática para que os irmãos possam entender, é como se fosse uma ratoeira, uma armadilha. Naquele Cristo encarnado, a carne, com seu homem caído, com a sua natureza pecaminosa, ela é colocada naquele corpo ali, e é como se ela na cruz fosse capturada e fosse tratada. Um versículo que traz de uma maneira mais clara ainda é João capítulo 1, versículo 29. João capítulo 1, versículo 29. Ó Senhor Jesus, diz aqui, ó: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Veja só, o homem Jesus, como o Cordeiro de Deus, ele, a sua morte como Cordeiro, sendo sacrificado, né? A figura do Cordeiro, a figura de Cristo, sendo imolado na cruz pelos nossos pecados. Então, a cruz de Cristo, ele tratou com o pecado. Ele tira o pecado do mundo. Esse é o primeiro aspecto da morte toda inclusiva de Cristo. Dando continuidade, o segundo aspecto seria os pecados. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. A Bíblia, irmãos, é um livro completo e as palavras não são jogadas de maneira aleatória. Veja só, quando a Bíblia fala de pecado, isso aqui já foi até ensinado na escola do Evangelho. Quando a Bíblia fala sobre pecado, ela fala sobre a natureza, né? É a natureza pecaminosa injetada na carne do homem, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando a Bíblia fala sobre pecados, está falando sobre a manifestação dessa natureza. Quando é que há a manifestação dessa natureza? Quando os nossos atos pecaminosos. O homem tem essa natureza em si, e ele manifesta essa natureza por meio do falar, por meio do agir, de maneira pecaminosa. Isso a Bíblia chama de pecados. Então, pecado no singular é a natureza pecaminosa, e pecados no plural seria a manifestação, ou seja, seriam os atos pecaminosos, seja no nosso falar, no nosso proceder, né? Então, para ficar mais claro ainda, existe o pecado no homem, né? E ele adultera. O adultério são pecados, são a manifestação da natureza. O homicídio é um ato, né? É o ato de tirar a vida de uma pessoa. Então, isso aí são pecados. É a manifestação da natureza pecaminosa na carne, tá bom? Então, a morte de Cristo, toda inclusiva, tratou também com os pecados, com a manifestação da natureza pecaminosa. Veja aqui em 1 Pedro 2, versículo 24, que diz assim: Senhor Jesus, carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, ou seja, sobre a cruz, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Ou seja, Cristo levou sobre si os nossos pecados, para que eu e você tenhamos agora uma vida da igreja, uma vida piedosa, uma vida de manifestar o Cristo que nós temos no nosso interior. Entende? Agora é possível para nós viver uma vida santa, uma vida piedosa, né? Uma vida
de justiça, de práticas de justiça, porque Cristo levou sobre si tanto a natureza, o pecado, quanto a manifestação. Isso é uma questão de fé, irmãos. É crer. Você pode pensar, pô, mas eu ainda peco. É verdade, eu também. Todo homem peca sobre essa terra. Mas existe um fato, existe uma realidade espiritual que quando nós nos transportamos para essa esfera espiritual, nós passamos a experimentar esse fato, essa realidade. Amém? Senhor Jesus. Ainda no capítulo 3, aqui de 1 Pedro, versículo 18, 3:18, Senhor Jesus. Ainda diz aqui, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados. Louvado seja o Senhor. O justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Veja, agora nós podemos ter comunhão com Deus, nós somos conduzidos a Deus em Cristo. Essa morte de Cristo, ela não foi apenas para tratar com o pecado, né? Como na maioria a teologia tradicional diz. Não, Cristo morreu pelos nossos pecados. É verdade, Cristo morreu pelos nossos pecados, como o Cordeiro de Deus. Mas muito além dos pecados, né? A natureza pecaminosa, a manifestação dessa natureza na carne do homem caído. E outro aspecto aqui, Hebreus 2:24, Cristo derrota Satanás na cruz. Vamos ver aqui, Hebreus capítulo 2:14, perdão, é 2:14, Hebreus 2:14. Eu estou um pouco acelerado aqui, irmãos, porque tem muita coisa para falar e o tempo, né, é bem limitado. Mas em Hebreus 2:14 diz assim, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então Cristo na sua morte, Cristo na cruz, a morte de Cristo, ele destrói o diabo. É uma morte toda inclusiva. Amém? E o mundo também é tratado por Cristo, é vencido por Cristo, é derrotado por Cristo na cruz. Isso é maravilhoso. Gálatas capítulo 6 agora. Gálatas 6, versículo 14. Gálatas 6, versículo 14 diz: Senhor Jesus, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Veja que é uma experiência subjetiva, é uma experiência pessoal. E essa experiência não se limita apenas ao apóstolo Paulo, é algo que é atingível, é palpável para mim e para você. Quando nós experimentamos, irmãos, em nosso espírito, a cruz de Cristo, na cruz de Cristo, o diabo foi morto, ou melhor, o mundo foi crucificado. O mundo e toda a sua natureza maligna, né? Todo o seu poder de atração, de nos atrair, de despertar em nós o pecado, a natureza pecaminosa. O irmão Otmani, certa vez, disse de uma maneira muito sábia, né, que Satanás utilizava o mundo para instigar a natureza pecaminosa no homem. Veja só, o homem tem essa natureza caída, né, e sempre vai ter, a carne não tem solução, não há solução para a carne, né, mas como é que Satanás instiga, provoca a manifestação dessa natureza? Com as coisas do mundo, a concupiscência dos olhos, né? Ela instiga, ela desperta essa natureza no homem. Então a morte de Cristo tratou isso. Cristo na cruz crucifica o mundo. E quando nós experimentamos essa cruz, nós somos crucificados também para o mundo. Louvado seja o Senhor. Um outro aspecto, Colossenses 1:20. Senhor Jesus. Colossenses 1:20, diz aqui, Senhor Jesus, Colossenses 1:20, esse versículo é bem conhecido, que diz: e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra,
quer nos céus. Todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ou seja, o que está sendo dito aqui é que a velha criação, tudo aquilo que foi criado na velha criação, seja na terra, seja no céu, também, como ele diz aqui, ele diz que pelo sangue da sua cruz, o Senhor tratou na cruz. A morte de Cristo, uma morte, como eu já disse aqui, toda inclusiva, eficaz, trata com a velha criação. Louvado seja o Senhor. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus são nova criatura. Tudo se faz novo, né? E que a igreja hoje é o novo homem. Louvado seja o Senhor, é a nova criação. E falar em novo homem, Cristo também na cruz derrota ou trata o velho homem. Romanos 6, capítulo 6. Senhor Jesus, Romanos 6, 6. Vamos lá, acompanha aí junto comigo. Romanos 6, capítulo 6 diz: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Aqui a gente já, né? O homem, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Louvado seja o Senhor. Então o velho homem também, Cristo, né? Foi crucificado com ele. Cristo levou a cruz, o velho homem. Hoje é possível nós estarmos num novo homem, desde que estejamos no Espírito, experimentar essa realidade, esse fato do novo homem, né? De maneira que nós podemos ser libertados, irmãos, da escravidão do pecado. Veja que o homem sem Deus, ele é escravo do pecado, ele é subjugado, ele é controlado pelos seus desejos, da carne, do homem caído, a natureza pecaminosa. Mas o homem que é encontrado em Cristo, louvado seja o Senhor, a vida interior subjuga essa lei do pecado e traz libertação, né? Graças à morte toda inclusiva de Cristo, na cruz. Senhor Jesus. E ainda as ordenanças, Efésios 2,15. Todas as barreiras, né? Todos os muros de separação entre os povos, entre as nações, as diferenças doutrinárias, Efésios 2,15, né? Senhor Jesus, diz aqui, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, selando a paz entre os homens, né? Tudo aquilo que nos divide, ordenanças, mandamentos, né? Estatutos, tudo isso Cristo em sua morte leva à cruz e trata na cruz. Louvado seja o Senhor. E ainda era necessário, para que a obra de Cristo de maneira completa, a sua morte fosse uma morte toda inclusiva, eficaz, eficiente e completa, era necessário que o Senhor tratasse ainda com duas coisas fundamentais. Primeiro, o ego. Gálatas 2:20. Senhor Jesus, Gálatas 2:20. Está aqui, Esse versículo é bem famoso, né? 2:20. Logo já não sou eu quem vive. O eu aqui é o ego, o homem natural. Mas Cristo vive em mim, o homem espiritual, o homem interior. E esse viver que agora tenho na carne, mesmo na carne, vivo pela fé, é um viver de fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ou seja, é um viver de fé subjetiva. Não só a fé objetiva, mas um viver de experiência, né? O meu espírito mesclado com Deus Espírito, vivendo por meio desse Deus Espírito, é possível que nós possamos experimentar a aniquilação do nosso ego, né? Viver e experimentar isso, a morte do nosso velho homem, do nosso ego, né? Por quê? Graças à morte toda inclusiva do Senhor, graças à cruz. Sem a morte do Senhor, sem a obra da cruz de Cristo, nada disso seria possível. E por último, amados irmãos e irmãs, por último, a carne. Louvado seja o Senhor. Capítulo 5 aqui de Gálatas, versículo 24, diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Veja só que tudo isso, irmãos, olha que morte toda inclusiva. Ele tratou o pecado, os pecados, Satanás, o mundo,
a velha criação, o velho homem, ordenanças, ego e a carne. E aqui, como Paulo coloca aqui, ó, em Gálatas 5, 24, irmãos, os que são de Cristo Jesus, é preciso sermos encontrados em Cristo Jesus. Nós em nós mesmos não temos chance nenhuma de experimentar nada disso, né? É só uma questão de doutrina, de conhecimento, objetivo, fora de nós. Mas quando nós somos encontrados em Cristo, irmão, todas essas coisas se tornam reais no nosso viver, na nossa experiência. Por isso que nós precisamos estar sempre buscando o Senhor, invocando o seu nome, exercitando o nosso espírito, para que nós possamos estar experimentando todos esses itens, né? De maneira que nós possamos viver isso no nosso dia a dia, quando nós estivermos no Espírito. Vamos sempre buscar viver no Espírito, viver e andar no Espírito, amém? Louvado seja o Senhor. Então essa morte, irmãos, é a morte, talvez a única morte, uma das poucas mortes na história da humanidade que trouxe vida, que trouxe esperança, né? Graças a Deus fomos libertados do pecado, do mundo, da velha criação. A morte de Cristo, ela trouxe junto consigo o que nós, trazendo uma linguagem hoje, é um combo, né? É uma série de fatores, de elementos espirituais riquíssimos, de maneira que as portas da glória e as portas da vida, da esperança, foram abertas para aqueles que crerem e receberem. Louvado seja o Senhor. Então veja só, Cristo viveu a sua vida humana, né, os seus 33 anos e meio, passou pela morte, essa morte toda inclusiva, que tratou todos esses aspectos que eu falei para vocês agora, e ele ressuscita no terceiro dia. Vamos ver isso aqui em 1 Coríntios 15. Senhor Jesus. Primeiro ele ressuscita, né? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 4. 1 Coríntios 15, 4. Diz assim: e que foi sepultado. Vou ler o 3 também, tá? O 3 e o 4, ó. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, a ressurreição, a morte e ressurreição de Cristo já havia sido profetizado, anunciado pelos profetas judeus, que vieram, que precederam o Senhor. E foi uma morte que trouxe a ressurreição. Por isso, amados irmãos, Satanás bate tanto nessa questão da ressurreição. Por isso que hoje a verdade da ressurreição é tão questionada, né? É tão colocada em prova. E existe até uma certa confusão, até mesmo no meio cristão, entre irmãos, a respeito da ressurreição. Se houve, se não houve. Existem livros heréticos aí que questionam que Jesus não morreu, que Jesus não ressuscitou na verdade, mas que ele saiu de Jerusalém, de Israel daquela época, e o seu túmulo já foi encontrado na Índia, em outros lugares. Existe uma série de tentativas malignas para se colocar em dúvida, para abalar a crença na ressurreição, né? A crença nessa realidade. Por quê? Porque Satanás sabe, irmãos, que ele foi derrotado na ressurreição. Que a obra de Cristo, quando o Senhor ressuscitou, toda a sua obra a ressurreição foi um selo de aprovação. Deus recebeu a obra do Filho na ressurreição, né? Ele diz aqui, ó, como ele diz aqui, né, no versículo 4, ele ressuscitou no terceiro dia. E ele não só ressuscitou, mas também ele ascendeu aos céus. Veja, isso é fantástico. Efésios capítulo 1. O Senhor morre, vence a morte, ressuscita, Efésios capítulo 1, versículo 19. E ao ressuscitar, ele ascende, ele é levado à glória. Capítulo 1, versículo 19 diz: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder.
versículo 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Veja que por meio da ressurreição, o Senhor ascendeu aos céus, foi glorificado. Estevão, quando estava sendo apedrejado, o viu de pé à destra de Deus Pai. Ou seja, hoje a posição celestial de Cristo é ao lado do Pai, entronizado na glória, e agora, por meio da sua morte, ressurreição e ascensão, ele é colocado numa posição acima de todo o principado, de toda potestade, de poder, domínio, de todo nome, ou seja, ele foi entronizado. Cristo, ele é um entronizado, foi entronizado. Hoje ele é o Rei soberano de todas as coisas, de toda a terra, de toda a criação. Graças à sua morte, ressurreição e ascensão. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus. E ele assentou-se à direita do Pai e foi glorificado. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Senhor Jesus, 1 Timóteo 3,16, diz aqui: evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Então, hoje há um homem na glória. Louvado seja o Senhor. E os irmãos têm tocado muito acerca dessa verdade nas últimas mensagens, né? É importante acompanhar para entender, para ganhar essa visão. As portas da glória foram abertas. Antes de Cristo, de sua morte, ressurreição e ascensão, glorificação, as portas da glória estavam fechadas para o homem caído. Mas agora há um homem na glória, à destra de Deus Pai. Por quê? Porque Cristo, mesmo sendo Deus encarnado, quando ele morre e ressuscita e ascende, é glorificado, ele leva a sua humanidade a Deus. Então, hoje, toda a humanidade passa a ter acesso a essa glória. Louvado seja o Senhor Jesus pela sua obra. Isso é maravilhoso, irmãos. Graças a Deus, né? Toda essa obra que nós falamos aqui para vocês, esse, digamos assim, é o que os irmãos chamavam de, todo esse processo, né? De vida, primeira encarnação humana, os 33 anos de vida humana, experimentando tudo o que um ser humano pode experimentar, a morte toda inclusiva, a ascensão, glorificação, a morte, a sequência é a ressurreição, né? Ascensão e glorificação. Tudo isso, irmãos, está dentro do plano eterno de Deus, da economia de Deus. Por meio de todo esse processo, foi possível que Deus, encarnado, pudesse se tornar Deus Espírito, né? O Deus pneuma, né? E esse Deus Espírito agora ele pode entrar no coração, no espírito de todos os homens e mulheres que o receberem, que o crerem, espalhados pela terra. Deus não está mais, como no Antigo Testamento estava, lá num templo, ou no lugar dentro do templo, o Santo dos Santos, né? Deus hoje, ele está acessível a todos os homens e mulheres. Basta crer, confessar com a boca, crer com o coração, invocar o nome do Senhor. Deus como Espírito agora entra no nosso espírito e passa a viver em nós. Hoje nós somos o santuário, o templo do Espírito Santo. E isso é possível porque o Senhor se tornou o Espírito. Louvado seja o Senhor. Então todo esse processo estava dentro do plano de Deus. Estava no coração de Deus. Ele se encarnar, passar por tudo isso, para que ele pudesse se tornar o Espírito que dá vida, e esse Espírito pudesse ser infundido dentro do meu espírito, dentro do seu espírito. E aí, nós podemos agora começar a nossa vida cristã, primeiro tendo a nossa salvação, né?
e agora essa vida dentro de nós tivesse a possibilidade de crescer, se desenvolver, e nós pudéssemos experimentar todos esses fatos espirituais. A crucificação do pecado, do velho homem, da velha criação, né, das ordenanças, do mundo, tudo isso agora é possível, por quê? Porque Deus Espírito habita no meu espírito, né? E eu tenho um espírito. Então, na minha comunhão com Ele, Ele vai me levar a experimentar os fatos espirituais. Por isso que o Senhor falou para Salomão, para Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, quando nós estamos no Espírito, irmão, todas as coisas espirituais, todos os fatos espirituais, todas as verdades espirituais são experimentadas por nós, tornam-se realidade para nós. Por isso que o Senhor também lá em João diz, o Espírito da realidade. Porque no Espírito nós temos a realidade. Nós tocamos e experimentamos a realidade espiritual, as coisas espirituais, né? O mundo espiritual, ele é experimentado, é tocado, é experienciado por nós quando nós nos encontramos nessa esfera. Por isso a importância de nós estarmos sempre buscando o Senhor, desfrutando do Senhor, exercitando o nosso espírito. Porque senão a gente na esfera da carne a gente vai ter dificuldade, a gente vai ficar razoando, né? A gente não vai ter como experimentar essas realidades, esses fatos espirituais. Amém? Então vamos exercitar o nosso espírito para que toda a eficácia dessa morte toda inclusiva possa ser a nossa experiência. Amém? Isso é possível desde que nós estejamos no Espírito. Louvado seja o Senhor. Amém? Então agora, irmãos, o que acontece? Essa morte, ela gerou o Espírito dentro dos homens e das mulheres que o creem, e esses homens e mulheres que creem, que recebem o Espírito, são o quê? São membros do corpo de Cristo, a igreja. Então veja, que o que é que a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo produz? Produz a igreja. Louvado seja o Senhor. Então eu poderia dizer para vocês que a igreja é fruto da ressurreição. Amém? A morte e a ressurreição de Cristo produziu a igreja. Mais uma vez eu digo a vocês, por isso o interesse de Satanás em colocar em xeque essa verdade. Por isso que nós precisamos crer, né, e experimentar essa vida de ressurreição, para que nós não tenhamos dúvida, né, nenhuma da ressurreição. Senhor Jesus, como eu já disse, os materialistas defendem a tese, a ideia de que comamos e bebamos que amanhã morreremos, né? Mas não, nós, louvado seja o Senhor, nós cremos que aqui é só uma passagem, que há um mundo que há de vir, né? Que há um reino eterno que está nos aguardando, e nós estamos hoje nos preparando para a realidade desse reino. Louvado seja o Senhor. Amém? Então a igreja composta pelos crentes é produzida pela ressurreição. A ressurreição gera o Espírito, né? Produz o Deus Espírito produz, é gerado no interior do homem e da mulher, produzindo a igreja, né? Que é essa assembleia, vamos dizer assim, desses homens e mulheres cujo seu espírito foram regenerados. Então a igreja nasce por si só, o irmão compartilha nessa literatura, a igreja já nasce de maneira vitoriosa, porque o Senhor venceu a morte. A ressurreição é um atestado de que ele venceu a morte. Então a igreja nasce de maneira vitoriosa, acima de todas as coisas negativas. Louvado seja o Senhor. Irmãos, isso é uma palavra de encorajamento para nós, né? Assim, nós estamos numa esfera acima de tudo que é negativo. E porque muitas vezes nós estamos tão cabisbaixos, principalmente num período como esse de isolamento social. De crise econômica, de incertezas, né? Irmãos, a nossa fé, ela é como ouro, ela precisa ser provada. A fé, ela precisa ser experimentada. A fé não é uma doutrina,
Não é um livro que você lê, entende e diz, realmente, é isso aqui, eu entendi. Não. A fé, ela tem o seu aspecto objetivo, a obra de Cristo, né? O Evangelho, o conteúdo da fé. Mas tudo isso que está fora de nós, que os irmãos falam, que a gente escuta, o desejo de Deus é que todas essas verdades, que todas essas coisas, esses fatos, sejam experimentados, se tornem reais na nossa vida, a ponto de nós expressarmos isso no nosso viver. A fé, ela precisa ser experimentada, precisa ter esse aspecto subjetivo. Então, nada melhor do que uma pandemia como essa para apurar a minha e a sua fé. Nada melhor do que um momento como esse para que nós possamos amadurecer, crescer. A dificuldade é como nós lidamos com isso. Minha filha outro dia estava perguntando para mim em casa, pai, perguntando para mim, né? Mas ela perguntou, eu tive que responder. Né? Como a gente sabe que a gente está maduro, né? Está crescendo na vida? Eu respondi para ela da seguinte maneira: como você reage às adversidades, às tribulações? Se lamentando, se maldizendo, se vitimizando, coitado de mim, eu sou filho de Deus, né? Sou um irmão, uma irmã, sou fiel, vou para a reunião. É assim? Ou você dá graças a Deus, você louva a Deus e você confia em Deus. Você sofre, você sente angústia, que você não é uma pedra, né? Você é um ser humano, é carne. Mas você confia. Você pode ter minutos, momentos de fraqueza, mas logo em seguida aquela força interior, que é a vida de ressurreição, né? É experimentar a eficácia da morte, o poder da vida de ressurreição, é aquela vida que vence as coisas negativas, que vence a morte. Então, esse poder que está dentro de você é mais forte do que você e mais forte do que qualquer pandemia, do qualquer coisa negativa. Então é nessa esfera que nós fomos inseridos, irmãos. A igreja, ela nasce da ressurreição, ela é produzida pela vida de ressurreição, a vida que venceu a morte, a vida que vence todas as coisas. Louvado seja o Senhor. E essa vida está disponível para mim e para você, desde que nós estejamos na esfera correta, no Espírito. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, a ressurreição, meus amados irmãos, é um item essencial do projeto de Deus, da economia neotestamentária de Deus. Estava dentro do plano de Deus, desde antes da fundação do mundo, a eternidade passada. E a ressurreição é uma questão essencial à fé. Veja agora em 1 Coríntios, capítulo 15. Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 12. Ó Senhor Jesus. 15, a partir do 12, diz assim, vamos ler até o 19, tá? 1 Coríntios 15, 12 diz: Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Veja só, mesmo naquele período, lá na igreja em Corinto, existia um grupo de ditos crentes cristãos, né, que já haviam se convertido. Eles começaram a dizer que não há ressurreição de mortos, não, influência da filosofia epicurista, da época grega e tudo mais. Mas eles começaram a anunciar isso entre os irmãos, que não havia ressurreição de mortos. Então Paulo, né, começa a discorrer. E, versículo 13, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Não é verdade? Se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Não faz sentido. Se Cristo não ressuscitou, o que Paulo está dizendo aqui, tudo o que nós estamos fazendo, tudo o que nós estamos anunciando, pregando e falando, não faz sentido nenhum. Vamos largar tudo isso aqui e voltar para a nossa vida, né? Aí ele continua: e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Aqui Paulo é meio que irônico, né? Paulo diz, bem,
já que a ressurreição não existe, e nós estamos anunciando que Deus ressuscitou Cristo, então nós estamos fazendo um trabalho contra Deus, mentindo, faltando com a verdade. 16. Por quê? Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se não houve ressurreição, né? Se Cristo não ressuscitou, então que nós continuássemos na vida pecaminosa como nós estávamos antes de conhecer Cristo, de receber Cristo. Será que é verdade? Graças a Deus que não. Irmãos, essa palavra não é só uma palavra de ensinamento, mas é uma palavra que nós experimentamos no nosso dia a dia. Eu tenho certeza que você, que está em casa me ouvindo, você concorda com o que eu estou falando. A sua vida mudou ou não mudou depois que você creu no Senhor? Depois que você passou a crer na ressurreição. A ressurreição trouxe ou não esperança para você? Tenho certeza que sim. Então não é só uma questão de leitura, mas é uma questão de experiência. E no 18 ele diz, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram, ou seja, morreram e não tem mais esperança. Né? Se a nossa esperança, ele conclui essa passagem, no versículo 19, em Cristo, se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. É uma angústia que paira hoje nessa sociedade, sempre afligiu o homem na história. A ciência, ela procura explicar, irmãos, uma série de coisas. A filosofia, né? Mas a ciência não tem resposta para o sentido da vida. A ciência não tem resposta para a morte. A ciência não consegue resolver esse dilema. Qual é o cientista que pode definir em poucas palavras qual é o sentido da vida? Né? O que existe depois da morte? A ciência não tem resposta para isso. A fé tem. Louvado seja o Senhor. Aqueles que vivem pela fé, vivem carregados de esperança. A ressurreição traz para nós esperança. E não é uma maneira de viver alienado, eu vou crer porque senão eu vou, me desesperar e talvez até atentar contra a minha própria vida. Não. É uma questão de você experimentar o poder da ressurreição hoje na sua vida, na sua família, no seu dia a dia. É possível viver e experimentar essa vida de ressurreição. Amém? Senhor Jesus. Então veja que Paulo, ele mostra aqui, essa contradição entre o que alguns materialistas começaram a divulgar, a propagar no meio dos irmãos da igreja em Corinto, que a ressurreição não existia e, consequentemente, Cristo não havia ressuscitado. Senhor Jesus, mas graças a Deus, que a ressurreição, ela nos introduz, ou nos introduziu no Deus triuno. E ao sermos introduzidos em Deus, irmãos, nós experimentamos e nós vivemos e cremos, não há dúvidas na ressurreição. Louvado seja o Senhor. Vamos dar um pulinho lá para João, capítulo 14, agora a partir do versículo 2, veja só, aqui são as palavras do próprio Cristo. Aliás, capítulo 14, versículo 2, a partir do 2. Veja só, ele diz aqui, João 14, 2. Vamos ler até o 6. Na casa de meu pai há muitas moradas. Certo? Se não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Quando ele fala que eu vou preparar, o Senhor já estava anunciando a sua morte aqui. Ele disse que na casa do pai havia muitas moradas, e que ele ia preparar, ele ia, Esse ir aqui se refere à sua morte, à sua ressurreição e à sua glorificação. Por quê? Ele continua. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Olha só. Esse voltarei significa exatamente, ele ressuscitaria, louvado seja o Senhor. O Senhor não foi só uma loucura de Paulo, uma visão de um lunático, não, irmãos. O próprio Cristo, ele promete, eu voltarei, ou seja, eu vou ressuscitar,
e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Olha que coisa maravilhosa. A ressurreição de Cristo faz com que nós sejamos um com Ele. Onde Ele estiver, nós estaremos com Ele. E onde é que Ele está? Onde é que Ele estaria? Dá um pulinho lá no versículo 10. Lê só a parte A. Mesmo capítulo. Não creis que eu estou no Pai? Olha só. Louvado seja o Senhor, né? Então, se eu estou em Cristo, Cristo está em mim, Cristo está no Pai. Então, eu, Cristo e o Pai, agora nós somos um. Isso é possível? Sim, mediante a fé e mediante a ressurreição. Louvado seja o Senhor. Continua aqui, ó. E vós, no versículo 4. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí aqui, os discípulos, né? De imediato, Tomé se levanta. Que caminho? Que caminho? Né? Mas no versículo 6 o Senhor diz: eu sou o caminho. E ninguém vai ao Pai, senão por mim. Esse é o Cristo ressurreto, irmãos. Quando Cristo ressuscita, né? O Cristo ressurreto é o nosso caminho a Deus Pai. É como o irmão Pedro tem falado nas últimas mensagens. Agora o caminho a Deus, a porta a Deus, né? A eternidade e a glória. Esse homem Jesus, 100% homem, 100% Deus, ele abriu essa porta. Louvado seja o Senhor. Ele é o caminho a Deus Pai. Ó Senhor Jesus. Vamos ver agora aqui. Versículo 16. Dá um pulinho aí, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. É interessante a linguagem do Senhor aqui. Ele fala na terceira pessoa. É como se ele estivesse falando de uma pessoa, não é? De uma terceira pessoa aqui, ó. A primeira é ele, a segunda são os discípulos, a terceira pessoa o Consolador, né? Por isso que a Bíblia, ela é como se fosse uma costura. Ela explica ela mesma. Vamos ver aqui, ó. O Espírito da verdade. Ele ainda está falando do Consolador na terceira pessoa. Que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, vós o conheceis. Porque ele habita convosco e estará em vós. Certo? Esse é o Espírito que ele diz aqui, que ele rogaria ao Pai, para que esse Espírito voltasse, né, o Espírito da verdade, e pudesse consolar os discípulos. No versículo 18 ele fala, ó, não vos deixarei órfãos, voltarei, sujeito oculto aqui, a língua portuguesa. Aqui está escondido, pela vírgula, essa vírgula aqui está escondendo o pronome pessoal, da primeira pessoa do singular, eu voltarei. Então esse Espírito Consolador é Ele mesmo, irmãos. É o próprio Cristo, ressurreto. O Cristo que venceu a morte, que ressuscitou e que se tornou o Espírito da verdade, o Espírito Consolador, o Espírito vivificante, o Espírito que dá vida, graças a Deus. Então ele voltaria para nós, né? Para vós outros, Senhor Jesus. Aí o versículo 20, ó, ele diz, naquele dia, que é o dia da ressurreição, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Nós somos um. O Cristo que ressuscitou nos faz um com Deus triuno agora. Cristo, o Filho, está no Pai, eu estou em meu Pai, né? Ele no versículo 10 diz que está no Pai, o Pai está nele, e nós estamos nele. Então nós estamos em Cristo, nós estamos no Espírito, e nós estamos no Pai. Pai, Filho e Espírito. É uma união orgânica, eterna, é a glória, é a glorificação. Senhor Jesus, graças à ressurreição de Cristo. Louvado seja o Senhor. Tudo isso agora é possível, é real, mediante a morte e ressurreição. Ó Senhor Jesus. Então agora nós estamos sendo aperfeiçoados nessa unidade, não é? Aqui no capítulo 17, nós estamos sendo aperfeiçoados, ó, no 17 de João, versículo 21 até o 23, ó, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Veja que é no Pai, no Filho, no Espírito,
para que o mundo creia que tu me enviaste. Veja que essa questão da unidade não é uma questão de vontade. Aí eu vou ser um com os irmãos. É uma questão do Espírito. É uma questão de estarmos amalgamados, mesclados com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito. Amém? Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. É nessa esfera de glória. A unidade, ela é real, nessa esfera espiritual de glória. Não é unidade, é unanimidade, né? Aliás, não é união, na verdade, né? Não é união, é unidade e é unanimidade. Versículo 23, e eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados. Veja, que essa esfera de glória, nós somos aperfeiçoados nessa esfera de glória, para que o mundo conheça. E essa unidade, irmãos, ela é manifestada. O mundo vai conhecer. O mundo vai ver. Não é um esforço nosso, mas é um resultado do que nós experimentamos no nosso espírito. Que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Agora nós estamos sendo aperfeiçoados na unidade. Fomos introduzidos na glória. Por quê? Graças à morte e ressurreição de Cristo. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Isso é motivo de muita alegria e encorajamento para todos nós. Louvado seja o Senhor. Então, vou tocar só mais em 2 pontos para concluir essa palavra essa noite. Essa questão da esperança, né? Que a ressurreição, ela assegura no nosso espírito a nossa fé e a nossa esperança. Voltemos lá para 1 Coríntios, capítulo 15. Agora o versículo 29 ao 32. Senhor Jesus. Bem rapidinho aqui, 1 Coríntios 15, versículo 29 diz: doutra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos. Essa era uma prática entre os gregos, né? Eles faziam homenagem aos mortos, naquela tentativa de salvar os que já morreram, seus antepassados, e chegavam a se batizar por eles. Veja só, era uma prática que os gregos tinham antes de crerem no Senhor. Continuando, se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam? Por causa deles, né? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Veja, Paulo, falando da sua experiência aqui, né? Dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, Paulo dizendo, rapaz, tanto sacrifício, tanto trabalho, tanto labor, né? Se Cristo se não houvesse ressurreição, se a ressurreição não fosse um fato, uma realidade espiritual, né? Vocês acham que eu estaria fazendo todo esse esforço que eu tenho feito? Não é? E ele continua e conclui: se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso, se não há ressurreição, né? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então, irmãos, sem ressurreição, a vida não faz sentido, não há esperança nenhuma para o homem. Mas louvado seja o Senhor. Graças a Deus, que um grão de trigo ele teve que morrer, né? João 12, 24. Aqui nós fechamos com o princípio da ressurreição. Porque, irmãos, se o Senhor não houvesse morrido e ressuscitado, o que seria de mim hoje? Onde eu estaria nesse momento? E você? Onde você estaria? Graças a Deus. Olha que palavra maravilhosa. João 12, 24. Se um grão de trigo, né, não morrer, Senhor Jesus, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, esse é o princípio da ressurreição. Fica ele só. Fica ele só. Se Cristo não houvesse morrido na cruz, o mundo não falaria mais dele, ele já tinha sido esquecido pela história. Ninguém tinha crido, Paulo não havia sido salvo do judaísmo, muito menos os outros. Tinha sido só mais um judeu que se levantou contra o império. Tiveram várias outras pessoas que vieram antes de Cristo, depois de Cristo, caíram no esquecimento. Mas louvado seja o Senhor. Mas se morrer, produz muito fruto. Louvado seja o Senhor. Os frutos, você que está em casa, você é um fruto dessa morte.
Eu aqui, ó, eu sou um fruto dessa morte. A história da igreja, quantos crentes, quantas pessoas deram a vida pelo Senhor, quantos ainda darão, quantos irmãos, quantas vidas transformadas, salvas, famílias, né? Tudo isso fruto da morte e da ressurreição de Cristo. Louvado seja o Senhor. Então a ressurreição, meus irmãos, é um fato real. É uma experiência. Graças a Deus. O resultado disso é que você está aí agora, na sua casa me assistindo, e eu estou aqui, né, compartilhando essa palavra para você. Nós somos frutos da morte e da ressurreição de Cristo. Louvado seja o Senhor. Amém? E agora, para concluir, 1 Coríntios ainda, agora o versículo 35, capítulo 15. Aqui eu concluo de fato. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 35, diz assim: mas alguém dirá, como ressuscita os mortos? Olha só. E em que corpo vem? Né? Aí Paulo, insensato. O que semeias não nasce. Aqui Paulo começa a fazer uma analogia com a vida vegetal. Que é uma questão de vida. Né? Ó. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. O princípio da ressurreição, irmãos, está em todas as... acontece cotidianamente, diariamente. Né? A semente, para produzir seu fruto, ela é jogada na terra e ela morre. E ela produz uma nova árvore que reproduz em abundância. Esse é o princípio da ressurreição. Cristo morreu para que ele, por meio da morte e ressurreição, ele pudesse dar centenas e milhares de frutos espalhadas por essa terra. Louvado seja o Senhor. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprouve dar, e cada uma das sementes, o seu corpo apropriado. Aí no 40 ele diz, também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua. Ou seja, o que Paulo está falando aqui é que depende da nossa busca e depende do nosso rendimento. Aquilo que nós semearmos, nós iremos colher. Se nós semeamos ressurreição hoje, vivemos em ressurreição, experimentando a vida de ressurreição, experimentaremos a realidade disso. Né? Aquilo que semeia, o homem colhe. É isso que Paulo fala. Por isso que no 44 ele diz, ó, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Louvado seja o Senhor. Aleluia, irmãos. Então a ressurreição é uma experiência. É um fato. Não apenas objetivo, mas é um fato que nós experimentamos, experienciamos no nosso dia a dia, na nossa vida. Né? E é uma realidade, é uma verdade que nós nunca devemos ter dúvida nenhuma. Cristo ressuscitou no terceiro dia e o resultado disso é que eu, hoje, estou aqui como fruto da sua obra de morte e ressurreição. Amém? Que você continue experimentando a ressurreição na sua vida familiar, o poder da ressurreição na sua vida como um todo, né? E que novos livros venham e que nós possamos continuar, né, durante mesmo essa pandemia, mas mesmo assim experimentando essa vida de ressurreição e pisando e vencendo todas as coisas negativas. Não baixe a cabeça, pelo contrário, não desanime, mas se volte ao Senhor e desfrute dessa vida, irmãos. É uma vida que vence todas as coisas e todas as coisas negativas. Louvado seja o Senhor, amém? Pela sua morte e ressurreição. Agradeço pela oportunidade e até a próxima, em nome de Jesus, amém.